Pronto, seguindo aqui com as aulas de introdução à derivação e integração, vamos para a relação entre integrais e áreas, beleza? Prontinho, o objetivo então dessa aula é a gente relacionar as integrais com áreas. Que áreas? Vamos integrar aqui agora, ó. Esse foi um dos primeiros objetivos, né, de se criar a integração. Na aula de representação e significado foi falado, foi mostrado que as integrais, a gente usou, né, a representação, o significado de que a integração é uma operação inversa da derivação, mas ela não foi criada com esse objetivo, né? A integração ela foi criada com o objetivo de a gente conseguir calcular áreas, né, áreas de funções que as funções fazem em relação à sua variável. Então, a integração ela foi desenvolvida com esse objetivo. E aí, lá mais na frente, foi descoberto que a integração ela tem uma relação muito, muito direta, né, eu posso dizer assim, com a derivação, né, que só foi percebida depois, que é o chamado até o teorema, o teorema principal do cálculo diferencial. Então, vamos lá. Mas, então, como é que funciona? Como a gente consegue relacionar uma integral definida com a área? Né? Quando a gente faz uma integral definida, ou seja, a integral dessa função aqui, ó, que eu estou chamando a função f de x, né? A integral da função f de x no intervalo de a até b, ela é igual à área que essa função faz com o eixo de sua variável. É igual. Beleza? Então, a integração ela é definida ela pode ser relacionada com a área desse jeitinho aqui. Então, se você sabe fazer a integral definida, o resultado que você obtém automaticamente é a área. Se você sabe essa função, você consegue calcular a área que essa função faz. Certo? Tem algumas sutilezas que a gente vai chegar lá agora. Então, por que isso é feito dessa forma, né? Porque assim, ó, se eu preciso descobrir como foi desenvolvido, a gente não vai usar isso muito, mas vou apresentar aqui rapidinho. Como foi desenvolvido? Se eu tenho essa função, né, e eu quero descobrir a área que ela faz, uma possibilidade é a gente fazer assim, ó, a gente dividir em duas partes, né, que eu poderia definir aqui como se fosse um quadrado, um retângulo grandão, tá vendo? Mas veja que eu ia ter um nível de erro grande, né, porque a área do retângulo eu sei calcular. Mas a área dessa função eu não saberia calcular. Então, o que foi proposto foi, não, vamos fazer assim, divide o intervalo em duas partes e faz o cálculo dos retângulos separados. E aí a gente soma, diminui o erro. E aí depois foi visto que se você divide em mais partes ainda, você diminui mais ainda o erro. Tá vendo? Essa parte em branco aqui, ó, que está abaixo da linha, né, mas está em branco, não seria contabilizada. E essa parte que está aqui acima seria contabilizada, mas não conseguiria descontar essa parte em branco, né, totalmente. Quando a gente divide por 4, já diminui o erro. Tá vendo? Ela consome um pouquinho aqui mais, consome um pouco aqui, mas um vai compensando o outro, diminui o erro, mas ainda não é exato. Se eu divido ainda o intervalo por mais, eu vou diminuindo cada vez mais o erro, porque uma parte vai sendo contabilizada a mais, outra parte contabilizada a menos, mas no valor líquido, né, no somatório, a gente consegue diminuir muito o erro. Então, quanto mais divisões a gente puder fazer no intervalo de A até B, melhor vai ficando o cálculo da nossa integral. Então, de posse disso, eles fizeram que o limite, né, desse somatório, o somatório que eu falo é o somatório de cada uma dessas áreas, que como é que eu calculo essas áreas? Vai ser a altura, que no caso vai ser o y, vezes o dx, que o dx é essa variação que a gente fez aqui, ó. O ΔX, perdão. O ΔX é o tamanho que ela tem aqui. Então, esse cálculo de área, essa aqui vai ser a área de cada um desses retângulos, mas para cada retângulo específico. Então, o somatório todos esses retângulos, com o ΔX tendendo a zero, gera para a gente a área que a gente precisa. E isso é a definição da integral. Beleza? Então, essa daqui é a definição da integral. Por isso que a integral definida tem uma relação direta com a área. Beleza? Isso aqui a gente não vai precisar usar muito, essa ideia dos limites, mas é importante a gente saber. Vamos então agora fazer a aplicação
desse conhecimento, né, dessa relação entre as áreas e as funções. Então, ó, vamos supor que a gente tem essa função aqui, ó, função x sobre 3. Beleza? Essa função x sobre 3. E eu quero saber qual é a integral definida, veja que aqui no ponto, ó, 3, no ponto onde x é igual a 3, ela vai ser, a função vai ser igual a 1, né? Porque é x sobre 3. Então, se eu quiser saber a área que ela faz, né? A área que essa função faz no intervalo de 0 até 3, como é que eu faço usando o integral? Eu vou pegar aqui, ó, integral de 0 até 3 de x sobre 3 dx. Qual é a integral de x sobre 3 dx? Vai ser x ao cubo sobre 6. A gente já fez uma integral dessa aqui na aula passada. No intervalo de 0 a 3. Então, ó, pego isso daqui, repito e substituo 3. Pego essa mesma função, substituo aqui, repito aqui, substituindo x por 0, colocando a subtração. Então, isso aqui vai dar 9 por 6, né? Isso aqui simplificando vai dar 3 meios, isso aqui vai dar 0. Então, ó, essa área vale 3 sobre 2. Beleza? Prontinho. Como é que a gente consegue ter certeza? Eu escolhi isso aqui porque isso aqui era um triângulo, ó. Dá para fazer de uma outra forma, bem mais rápido, né? A área do triângulo, então, é o quê? É a área a largura da base, a largura, a altura, um vezes o outro dividido por 2, né? Porque o triângulo é metade de um retângulo. Então, ó, base vezes altura dividido por 2, vai ficar o quê? 3 vezes 1 dividido por 2, vai dar 3 sobre 2. E igualzinho ao resultado que a gente tinha obtido usando a integração. Ou seja, a gente pode usar a integral para calcular a área e a gente também pode usar a área para calcular a integral. Essa é a grande vantagem, certo? E a grande utilidade que a gente vai fazer também. Vocês vão calcular área usando integração quando vocês forem ver isso em cálculo, que é uma das principais aplicações que vão ser utilizadas lá. Aqui, na física, vai ser mais utilizado o contrário, vai ser utilizado vocês usarem a área para calcular a integral, para saber o valor da integral. Porque algumas funções que a gente vai ver, ela vai estar lá dada no gráfico com áreas bem definidas. Então, a gente vai poder chegar e saber o valor da integral calculando as áreas. Exemplo, eu tenho essa função aqui. E eu quero saber a integral de A até B, certo? Não, exemplo não, perdão. Esse daqui vai ser uma análise que eu vou fazer aqui agora, quando a função estiver para o lado negativo. Então, ó, veja que de A até B, essa função, ó, ela tem uma parte que é positiva, uma parte que é negativa e outra parte que volta a ser positiva. Eu estou falando da função, né? Que a gente sabe que acima desse ponto os valores da função são positivos e abaixo desse ponto os valores são negativos. Então, para eu saber essa variação aqui, ó, eu vou fazer a integral, de A até um ponto, desse ponto até outro ponto e depois ele vai até B, até D, no caso. Então, ó, nesse contexto aqui eu vou ter uma área, nesse contexto eu vou ter outra área e nesse contexto eu vou ter uma outra área. Para eu saber, então, a integral de A até D, eu vou ter que tomar esse cuidado. Essa área ela é considerada... todas as áreas elas são positivas, não é isso? Mas essa área aqui, ó, ela contribui negativamente para a nossa integral. Então, quando eu for levar ela em consideração, eu tenho que botar um menos aqui, porque ela já tem um menos dela mesmo. Quando você faz a integral de uma função negativa, o resultado da integral acaba sendo negativo. Então, o certo é a gente chegar e botar ele aqui, ó, como menos a área, para ter coerência, né, com o que a gente quer da integral. Então, para eu saber a integral de A até D, se nesse trecho a função é negativa em algum ponto, eu tenho que calcular a área dela e colocar ela como negativa. Então, para fazer isso aqui vai ficar o quê? A área, veja, ó, A vai ser o quê? O módulo da integral de A até B. Já A2 vai ser o módulo de B até C, tá vendo? E A3 vai ser a integral de C até D. Vai ser aqui, ó. Porque tá tudo, esse daqui, essa integral e essa integral, a gente já sabe que elas são positivas. Já essa outra, ela é negativa. Por isso que eu coloquei o módulo. Todas estão com módulo, mas a mais importante de estar com módulo é essa daqui, né? Porque a integral vai ser negativa, mas a área não pode ser negativa.
ela é positiva, é um valor positivo. Vamos fazer uns exemplos com funções mais conhecidas, né? Nesse instante. Então, o que a gente tem aqui, ó, que a integral de a até d vai ser a soma de todas, ou seja, eu vou fazer de a até b, de b até c, de c até d, tá vendo? Então, vamos fazer aqui esse exemplo, ó, que é o seguinte, eu tenho uma função que ela, ó, é um semicírculo, de 0 até 4 ela é um semicírculo na parte positiva, e de 4 até 6 ela é um semicírculo na parte negativa. Como é que eu faço, então, a integral de 0 até 6? De 0 até 6. Ah, Gilvan, eu tenho que saber essa função. E se eu não souber essa função? Que esse é o grande objetivo, né, daqui da aula. É vocês saberem calcular, vocês saberem o valor, obter o valor de uma integral definida sem resolver a integral, propriamente dito. Sim, usando as propriedades de área. Então, olha o que acontece. Se eu tenho aqui, ó, um semicírculo, e aqui também tem um semicírculo, se eu souber calcular a área desse semicírculo e a área desse semicírculo, basta eu chegar e fazer essa análise para eu chegar e calcular aqui essa integral, sem fazer a integral. Olha que engraçado. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, como é que eu calculo a área desse semicírculo aqui de cima? A área desse semicírculo, eu sei que um círculo é πr ao quadrado. Qual é o raio desse círculo? O raio desse círculo é 2, né? Porque daqui para cá é 4, e o raio, como o raio é a distância, né, da origem até a borda, então a gente tem que é 2. Então, a área da circunferência como todo, do círculo como todo, vai ser πr ao quadrado, mas como é que é só um semicírculo, só essa parte de cima, vai ser πr ao quadrado sobre 2. Como r é 2, vai ficar π2 ao quadrado sobre 2. E aí, vou ter que somar também essa daqui, mas veja que essa está na parte negativa. Se essa está na parte de baixo, ela é menos, né? A gente vai ter que subtrair ela. E qual é o raio dela? Se daqui é 4 até 6 é 2, e a gente sabe então que o raio é do centro até a borda, então vai ficar só 2, ou só 1. Então o raio é 1. E de novo ele é um semicírculo, então é πr ao quadrado sobre 2. Então é π vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então o daqui vai dar 4π sobre 2, que dá 2π, menos o daqui vai dar π vezes 1 sobre 2, que dá π sobre 2. Então 2π menos π sobre 2 vai dar 3π sobre 2. Essa daqui, então, é o valor da integral. Veja que eu não fiz a integral. Eu não usei a função que aqui está sendo determinada. Eu não usei essa função. O que eu fiz aqui foi calcular através de área. Isso vai ser uma coisa muito útil para vocês. Porque do mesmo jeito que eu fiz aqui uma circunferência, isso podia ter um triângulo, retângulo, igual a esse. Poderia ter um retângulo. Poderia ter um trapézio, né? E isso vocês vão utilizar essas fórmulas básicas de área para vocês poderem obter o valor de uma integral definida sem precisar, propriamente dizendo, resolver a integral. Beleza? Então, espero que tenham então entendido, né, qual é a relação da área com a integral e como a gente pode aplicar isso para a gente fazer a gente chegar e resolver nossas coisas. Que muitas grandezas, algumas grandezas físicas, elas serão obtidas a partir de integrais definidas, né? Então, ó, sabendo calcular a integral definida sem, né, resolver a integração, você já tem aí uma ferramenta ótima para desenvolver muita coisa. Bons estudos para vocês.